Desde a antiguidade, o número 12 tem despertado curiosidade e fascínio, principalmente no contexto bíblico. O que poucas pessoas sabem é que o número 12 carrega em si a ideia de totalidade, autoridade divina e ordem celestial. Quer descobrir o que isso revela para a sua vida espiritual hoje? Prepare-se para mergulhar em uma jornada que vai além do óbvio, revelando verdades profundas que podem transformar a maneira como você entende a Bíblia, a fé e até mesmo o propósito de sua própria existência. Origens das 12 tribos. As 12 tribos de Israel têm suas raízes na aliança que Deus fez com Abraão, considerado o pai da fé. A promessa divina de uma grande descendência se concretizou por meio de seu filho Isaque e, em seguida, Jacó. Esse pacto é o ponto de partida para o surgimento das tribos, que desempenham um papel central na história bíblica. Jacó, após lutar com Deus, teve seu nome mudado para Israel, refletindo seu papel como patriarca de uma nação escolhida. Dessa forma, as tribos representam a continuidade do plano de Deus para a humanidade, evidenciando a aliança feita com os patriarcas. Ao examinar a história de Jacó, vemos que ele teve 12 filhos, cada um fundador de uma tribo de Israel. Esses filhos vieram de 4 mulheres, suas esposas, Raquel e Leia, e suas concubinas, Bila e Zilpa. Cada filho se tornou o ancestral de uma tribo que herdou características únicas e um território específico na Terra Prometida. Essa diversidade interna das tribos reflete as complexidades e desafios da vida em comunidade, mostrando como a aliança divina abrange todos os aspectos da vida humana, desde a liderança até o serviço religioso. A relevância das tribos de Israel continua viva até hoje, especialmente na tradição judaica, que preserva seus legados e símbolos. Cada tribo carrega um significado espiritual e histórico, que vai além de seus feitos individuais. Esse legado é especialmente importante na herança cultural e religiosa, tanto para judeus quanto para cristãos. No cristianismo, por exemplo, as 12 tribos têm uma conexão direta com os 12 apóstolos, reforçando o simbolismo de completude e continuidade na história de salvação. Jacó e Israel. Jacó, depois de seu encontro transformador com Deus, recebeu o nome de Israel, marcando o início de uma nova identidade para ele e seus descendentes. Os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel, nasceram de suas 2 esposas e 2 concubinas. Cada filho carrega uma narrativa própria, desde os conflitos e ciúmes até os momentos de reconciliação. Essas histórias, além de fascinantes, revelam verdades espirituais sobre fé, perdão e a soberania de Deus. Mesmo em meio às falhas humanas, a promessa divina se manteve fiel. Esses 12 filhos representam não apenas uma linhagem familiar, mas também as bases de uma nação inteira. Ao longo das Escrituras, as tribos desempenham papéis estratégicos em eventos importantes, desde a travessia do deserto até a conquista da Terra Prometida. A importância das tribos na formação da identidade israelita não pode ser subestimada. Cada uma delas possuía dons e responsabilidades específicas, refletindo o plano multifacetado de Deus para seu povo. Por exemplo, a tribo de Levi foi dedicada ao sacerdócio, servindo como intermediária entre Deus e Israel. A unidade das tribos, embora testada por guerras e divisões internas, sempre esteve enraizada na promessa original feita a Jacó. Mesmo nos momentos de cisma, como no período dos reis, o povo sempre olhava para a aliança com Deus como seu ponto de convergência. A identidade israelita se moldou ao redor dessas tribos, e o legado de Jacó permanece visível em rituais, festivais e na própria história da nação. A conexão entre Jacó e Israel destaca a profunda relação entre nome, identidade e propósito divino. Importância e legado. As 12 tribos de Israel transcendem sua relevância histórica, sendo símbolos profundos de unidade e identidade espiritual.
Em várias passagens bíblicas, as tribos aparecem como representações da totalidade do povo de Deus, unindo diferentes talentos e responsabilidades em prol de um propósito comum. Esse conceito de unidade é evidente desde a organização no deserto, onde cada tribo tinha seu papel específico, até as batalhas pela terra prometida. O simbolismo das tribos continua a inspirar a tradição judaica e cristã, moldando a visão de coletividade e pertencimento. Dentro das tradições judaicas, as tribos são frequentemente mencionadas em orações e rituais, lembrando a conexão com os patriarcas e com a terra prometida. A divisão territorial entre as tribos também reflete a organização de uma sociedade guiada por princípios divinos. Mesmo a dispersão e a perda de algumas tribos ao longo da história não apagaram sua importância espiritual. Na verdade, o desejo pela restauração e unidade das tribos alimenta a esperança messiânica, presente tanto no judaísmo quanto no cristianismo. A influência das tribos se estende até mesmo ao Novo Testamento, onde Jesus escolhe 12 apóstolos, ecoando as 12 tribos e simbolizando a nova aliança. Essa continuidade reforça o papel das tribos como pilares na história da salvação, conectando o Antigo e o Novo Testamento de maneira harmoniosa. Assim, o legado das tribos vai além de um simples registro genealógico, sendo um reflexo do plano de Deus em construir um povo separado para sua glória. Tribos em destaque. Algumas tribos de Israel têm um destaque especial, devido ao seu papel histórico e simbólico. A tribo de Judá, por exemplo, é central na narrativa bíblica, sendo dela que vêm reis como Davi e Salomão, além da linhagem messiânica, que culmina em Jesus Cristo. O leão, símbolo de Judá, representa força e liderança, características que foram essenciais para guiar o povo de Israel em tempos de crise. Esse legado de realeza e poder espiritual continua a ressoar, especialmente em temas proféticos que apontam para o reino eterno de Cristo. Outra tribo importante é Levi, que não recebeu uma porção de terra, mas sim a responsabilidade de servir no templo. Os levitas eram os intermediários entre Deus e o povo, desempenhando funções sacerdotais e litúrgicas. A dedicação exclusiva à espiritualidade e ao culto a Deus fez com que a tribo de Levi se tornasse um símbolo de devoção e serviço. Isso reflete a importância de separar um espaço e tempo sagrado em nossas vidas para o serviço a Deus e à comunidade. A tribo de Benjamim, apesar de pequena, também se destaca pela sua bravura e papel estratégico. De Benjamim vieram líderes como o rei Saul e o apóstolo Paulo. Essa tribo representa a importância de usar a força e a influência de maneira sábia e equilibrada. O lobo, símbolo de Benjamim, ilustra sua natureza feroz e indomável, mas também a capacidade de ser leal e protetor. Ao longo das Escrituras, essas tribos e suas histórias mostram como diferentes dons e responsabilidades se complementam para formar um todo coeso. Significado do número 12. O número 12 na Bíblia é carregado de simbolismo e significado espiritual. Representando a perfeição governamental e a autoridade divina, o número aparece repetidamente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. As 12 tribos de Israel são o exemplo mais claro disso, simbolizando a completude do povo de Deus. Cada tribo, com suas particularidades, forma uma unidade que reflete o plano perfeito de Deus para sua criação. Esse conceito é reforçado no Novo Testamento, onde Jesus escolhe 12 apóstolos para representar a nova aliança. A simbologia do número 12 também aparece na descrição da Nova Jerusalém, em Apocalipse, com 12 portões e 12 fundamentos. Essa estrutura não é apenas arquitetônica, mas espiritual, representando a estabilidade e eternidade do reino de Deus. O número 12, portanto, conecta o passado ao futuro, mostrando que o plano de salvação é completo e perfeito. Na tradição judaica, o número também aparece em várias práticas e festivais,
sempre com a ideia de totalidade e harmonia. Essa visão de plenitude trazida pelo número 12 serve como um lembrete de que tudo está sob o controle divino. Quando vemos o número 12 nas Escrituras, somos levados a refletir sobre a soberania de Deus e sua habilidade de orquestrar todos os detalhes da história para o cumprimento de seus propósitos. Desde as tribos de Israel até os fundamentos da fé cristã, o número 12 se torna um símbolo de confiança na perfeição e na ordem divina, convidando-nos a fazer parte desse plano eterno. A história das 12 tribos de Israel é repleta de exemplos que ilustram tanto as virtudes quanto as fraquezas humanas. No Antigo Testamento, vemos a tribo de Judá se destacando como líder natural entre as tribos. Foi de Judá que surgiram figuras icônicas como Davi e Salomão, símbolos de realeza e sabedoria. Por outro lado, a tribo de Ruben, apesar de ser a primogênita, perdeu seu direito de liderança devido à instabilidade e aos atos impensados de seu patriarca. Gênesis 49, 3, 4. Essas histórias exemplificam a importância da integridade e da responsabilidade em relação ao chamado de Deus. A tribo de Levi é outro exemplo poderoso, especialmente no contexto do serviço a Deus. Embora Levi não tenha recebido um território específico, a tribo foi designada para o sacerdócio, servindo no templo e sendo a responsável pela mediação espiritual em Israel. Números 18, 20 e 24. Esse papel ilustra como o serviço dedicado a Deus pode não estar vinculado a posses materiais, mas sim ao compromisso espiritual. Já a tribo de Benjamim, apesar de pequena, desempenhou um papel crucial em várias batalhas e conflitos, mostrando que a força não está no número, mas na determinação e na fé. Esses exemplos bíblicos, ao destacar tanto os triunfos quanto os fracassos, oferecem lições práticas para a vida cristã hoje. A história de José e suas tribos, Efraim e Manassés, nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus, mesmo em tempos de adversidade. Quando José foi vendido como escravo por seus irmãos, ele manteve sua confiança em Deus, e isso o levou a se tornar o segundo em comando no Egito. Gênesis 41, 41, 43. Essas narrativas revelam o caráter transformador de Deus, que pode transformar até as circunstâncias mais difíceis em bênçãos. Teologicamente, as 12 tribos de Israel representam a plenitude do povo escolhido por Deus, uma imagem que se conecta com a ideia de aliança e herança divina. As tribos não são apenas divisões étnicas ou geográficas. Elas simbolizam as diferentes facetas do relacionamento entre Deus e a humanidade. A tradição judaica vê cada tribo como portadora de uma característica espiritual única, contribuindo para a totalidade do propósito divino. Por exemplo, Judá é associada à liderança, Levi ao serviço espiritual e Zebulon ao comércio e prosperidade, refletindo como diferentes vocações podem ser usadas para glorificar a Deus. O conceito das tribos também serve como uma tipologia para a igreja cristã. Assim como as 12 tribos formavam a totalidade do povo de Deus no Antigo Testamento, os 12 apóstolos representam a plenitude do novo povo de Deus, a Igreja. Essa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento ressalta a ideia de um plano divino que é consistente e fiel. A divisão das tribos também pode ser vista como uma representação das diferentes funções e dons dentro do corpo de Cristo, conforme descrito por Paulo em 1 Coríntios 12, 12, 27. Cada parte, seja na igreja ou nas tribos, tem um papel vital no cumprimento da missão divina. Além disso, a dispersão e eventual desaparecimento de algumas tribos, como as chamadas tribos perdidas, levanta questões teológicas sobre a restauração e redenção. Profecias como a de Ezequiel 37, 15 e 28 falam sobre a reunificação das tribos sob um único rei, uma promessa que muitos veem como apontando para o Messias. Essa perspectiva teológica conecta as tribos com a esperança messiânica, onde Cristo é visto
como aquele que reunirá e restaurará todas as coisas, trazendo completude e redenção à história. O impacto das 12 tribos de Israel na vida pessoal se reflete em como essas histórias e símbolos podem inspirar e orientar decisões espirituais e práticas no dia a dia. Por exemplo, a coragem de Davi, da tribo de Judá, ao enfrentar Golias com apenas uma funda e pedras, 1 Samuel 17, 40, 50, ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis. A fé e a obediência de Abraão, que começou essa jornada ao confiar nas promessas de Deus, ainda ressoam como um chamado para viver uma vida de fé e obediência em nossos contextos atuais. Em termos de caráter, a história de José, ligado às tribos de Efraim e Manassés, serve como um exemplo claro de como a integridade e o perdão são essenciais. Mesmo após ser traído por seus irmãos, José escolheu o caminho da reconciliação, dizendo: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50, 20. Aplicar esse princípio em situações de conflito pessoal pode transformar relacionamentos e abrir portas para a cura e restauração. Além disso, o conceito de identidade enraizada em Deus, como exemplificado nas tribos, nos lembra que nossa verdadeira essência está na aliança com o Criador. Em um mundo onde a identidade é frequentemente definida por fatores externos, como status ou sucesso, as tribos de Israel nos desafiam a encontrar nossa identidade no relacionamento com Deus e na comunidade de fé. A reflexão sobre as tribos nos convida a nos perguntar: qual é o meu lugar no plano de Deus? E como posso usar meus dons para o bem maior? Essas perguntas podem guiar decisões importantes e nos alinhar com o propósito divino. As tribos de Israel oferecem modelos para práticas espirituais que podem ser aplicadas hoje. A tribo de Levi, dedicada ao serviço sacerdotal, é um exemplo claro de como a vida espiritual pode ser organizada em torno da adoração e da devoção contínua a Deus. Embora hoje não sejamos chamados a servir no templo como os levitas, o princípio permanece: dedicar tempo e energia para servir a Deus em nossas comunidades e nas atividades cotidianas. Esse serviço pode incluir desde o ministério na igreja até o voluntariado em causas sociais, tudo como um ato de adoração. Outra prática inspirada nas tribos é a importância da comunhão e da unidade. Quando as tribos se reuniam para celebrar as festas judaicas, como a Páscoa e o Tabernáculos, isso refletia uma espiritualidade comunitária que fortalecia a identidade coletiva e renovava a fé. Para os cristãos, essa prática se reflete na importância da congregação e da comunhão nos cultos e reuniões de oração. A vida espiritual não é isolada, mas deve ser vivida em comunidade, onde dons e responsabilidades são compartilhados. Além disso, a forma como cada tribo tinha uma função específica ensina a importância de identificar e cultivar os dons espirituais. Romanos 12, 6, 8 nos encoraja a usar os dons que recebemos de acordo com a graça de Deus, seja para servir, ensinar, liderar ou exercer misericórdia. Esse princípio está enraizado nas funções das tribos, onde cada uma tinha um papel único no cumprimento do plano divino. Práticas como a oração intencional, o estudo bíblico e o jejum são maneiras de discernir esses dons e colocá-los em ação, trazendo a realidade espiritual para o cotidiano. Embora a história das 12 tribos ofereça muitos ensinamentos, também levanta desafios e dúvidas comuns, especialmente quando tentamos aplicar seus princípios nos dias de hoje. Uma dúvida frequente é como podemos, em meio à diversidade e diferenças, manter a unidade como corpo de Cristo, da mesma forma que as tribos mantiveram a coesão como nação. A divisão entre as tribos, como o cisma entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, serve como um lembrete dos perigos de colocar interesses pessoais acima da missão coletiva. No contexto atual,
Isso nos desafia a buscar a unidade mesmo em meio a divergências teológicas ou culturais. Outro desafio é lidar com o legado de algumas tribos que parecem ter se desviado do propósito de Deus. A tribo de Dan, por exemplo, é frequentemente associada à idolatria, Juízes 18:30-31, o que levanta questões sobre como lidar com erros passados e suas consequências espirituais. Isso nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a tomar decisões que nos mantenham firmes na aliança com Deus. A questão do arrependimento e da restauração é central aqui, mostrando que, independentemente dos desvios, há sempre um caminho de volta ao coração de Deus. A dispersão das chamadas tribos perdidas também suscita dúvidas sobre o cumprimento das promessas de Deus. Isso aponta para a tensão entre viver em um mundo fragmentado e manter a esperança na restauração final. Em tempos de incerteza, essa questão nos leva a confiar nas profecias de restauração, como em Ezequiel 37, onde Deus promete reunir as tribos dispersas. Essas reflexões nos encorajam a perseverar na fé, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, lembrando que a história ainda está sendo escrita sob o controle soberano de Deus. A visão das tribos de Israel não se limita à espiritualidade individual, mas inclui um forte componente comunitário e social. Cada tribo tinha a responsabilidade de cuidar de sua terra, suas famílias e dos mais necessitados dentro de suas fronteiras. A tribo de Levi, por exemplo, não possuía terra própria, mas era sustentada pelas ofertas das outras tribos, refletindo uma rede de apoio e cooperação mútua. Esse modelo de interdependência desafia os crentes de hoje a se engajarem em ações comunitárias que demonstrem o amor de Cristo em áreas como justiça social, educação e ajuda aos mais vulneráveis. Além disso, as festas e celebrações que reuniam todas as tribos em Jerusalém reforçam a importância de momentos de comunhão e adoração coletiva. Esses eventos eram oportunidades para fortalecer os laços entre as tribos e renovar o compromisso com a aliança de Deus. Para as igrejas hoje, isso se traduz em iniciativas que promovem a unidade, como conferências, retiros espirituais e ações evangelísticas em conjunto. A ação comunitária, quando realizada em unidade, não só abençoa os participantes, mas também serve como um testemunho poderoso para aqueles que estão fora, mostrando o amor de Deus em prática. A visão das tribos também nos lembra da importância de cuidar do meio ambiente e das bênçãos que Deus nos deu. Cada tribo era responsável por um território específico, e a boa administração dessas terras era vista como um ato de obediência a Deus. Da mesma forma, somos chamados a cuidar da criação de Deus, promovendo práticas sustentáveis e responsáveis. Esse compromisso com a criação reflete o mandamento original dado no Éden e se conecta com a visão de um mundo restaurado, onde a justiça e a paz prevalecem. O exemplo das tribos de Israel também destaca a importância da oração e meditação na vida espiritual. A tribo de Levi, responsável pelo serviço no templo, nos ensina sobre a centralidade da adoração e da intercessão. Assim como os levitas dedicavam suas vidas à oração pelos outros, somos chamados a cultivar uma vida de oração que vai além de nossas necessidades pessoais, intercedendo pela comunidade e pela nação. A oração, como demonstrada pelos Salmos, muitos dos quais foram compostos por levitas, é uma prática que nos conecta intimamente com Deus e nos fortalece em tempos de dificuldade. A meditação na Palavra de Deus também tem suas raízes nas práticas das tribos. A tribo de Issacar, por exemplo, é conhecida por seu conhecimento dos tempos e estações. 1 Crônicas 12:32, o que sugere um profundo comprometimento com a reflexão e o estudo das Escrituras. Meditar na palavra é essencial para discernir a vontade de Deus e aplicar seus ensinamentos no cotidiano. A meditação diária, seja através da leitura de passagens bíblicas ou da prática de silêncio contemplativo, nos ajuda a cultivar uma mente renovada e focada no propósito divino.
A prática de oração e meditação não só fortalece nossa relação com Deus, mas também nos prepara para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e serenidade. Na Bíblia, vemos como a tribo de Judá, muitas vezes liderando em batalhas, começava suas campanhas buscando a orientação e a bênção de Deus através da oração. Esse exemplo reforça a necessidade de colocar Deus à frente de nossas batalhas diárias, reconhecendo que a verdadeira vitória vem de sua presença e direção. O futuro das 12 tribos de Israel está entrelaçado com as promessas messiânicas e escatológicas, encontradas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A visão profética de Ezequiel sobre a restauração das tribos aponta para um tempo em que todas elas serão reunidas sob um único pastor, o Messias. Ezequiel 37, 24. Esse cenário não só fala da restauração física de Israel, mas também do cumprimento final do plano de Deus, onde judeus e gentios serão reunidos em uma única família espiritual. Essa esperança é um lembrete constante de que, apesar das tribulações do presente, há uma glória futura garantida por Deus. O livro de Apocalipse também retoma o tema das 12 tribos, retratando uma visão da Nova Jerusalém com 12 portões, cada um representando uma tribo. Apocalipse 21, 12. Essa imagem final de perfeição e unidade simboliza a conclusão da história da redenção, onde todas as promessas de Deus se cumprem. Para os crentes, isso alimenta a esperança de um futuro, onde o sofrimento e a divisão serão substituídos pela paz e pela comunhão eterna com Deus. Essa perspectiva escatológica nos encoraja a viver com os olhos fixos no reino que está por vir, sabendo que o plano de Deus é perfeito e infalível. A esperança que emerge das promessas feitas às tribos de Israel também nos impulsiona a manter a fé ativa enquanto aguardamos a manifestação completa dessas promessas. As tribos nos lembram que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, mesmo quando o caminho parece longo e incerto. Essa confiança no futuro nos dá a força necessária para perseverar, mantendo uma perspectiva de esperança e fé, independentemente das circunstâncias atuais. Afinal, assim como as tribos aguardavam a terra prometida, nós também aguardamos a nova criação, onde a justiça e o amor prevalecerão. Depois de entender o profundo significado das 12 tribos de Israel e a relevância espiritual do número 12, fica claro que esses conceitos vão muito além de histórias antigas. Eles trazem lições valiosas sobre identidade, propósito e fé. A pergunta que surge é: como você pode aplicar esse conhecimento à sua própria jornada espiritual? Que passos você pode dar para alinhar sua vida com a ordem divina revelada por Deus? Deixe essa reflexão guiar suas próximas decisões, sabendo que cada tribo, cada história e cada símbolo carrega uma mensagem viva para os dias de hoje. E se você deseja continuar explorando esses temas e aprofundando sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos.